Hello guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre superlative form, sobre os adjetivos de superioridade. Vamos falar sobre superlativos, ok? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos, observem comigo aí essa comparação. Which is the best? Qual é o melhor? É pizza ou é hambúrguer? Para você, qual desses dois é o mais gostoso do mundo? Bom, é difícil decidir, né? Mas é só para a gente iniciar e vocês perceberem que a gente está falando aí de um superlativo. Qual é o melhor? De todos esses aí, qual deles é o que se destaca? Ok? Então é sobre isso que nós vamos falar. Observem agora aí a definição do superlativo. A forma superlativa expressa o grau extremo ou mais alto de uma qualidade. Ou seja, nós usamos para descrever a qualidade extrema de uma coisa em um grupo de pessoas, ou de coisas, né? Olha o exemplo. In my opinion, pizza is the most delicious food in the world. Na minha opinião, pizza é a comida mais deliciosa do mundo. Então, olhem aí esse gráficozinho aí. Ele está comparando para vocês que ele pegou a pizza e ele destacou acima de qualquer outro. Então, isso é superlatividade, certo? Ele colocou ela aí como a melhor de todas. Como que a gente forma, então, frases nesses tempos aí, nesses comparativos de superlatividade, né? A gente vai aprender hoje como que vocês fazem para estruturar. Então, vamos lá, prestem atenção comigo aí no slide. Antes da gente começar, para a gente falar sobre superlatividade, vocês precisam entender ou relembrar o que são os adjetivos. E os adjetivos são aqueles que dão qualidades aos substantivos. Eles seguem algumas regrinhas. Então, por exemplo, primeiro ele vem antes dos substantivos, diferente do português, né? Olha o exemplo aí. It's an yellow flower. É uma flor amarela, mas o amarelo, que é o nosso adjetivo, veio antes de flor. Essa é uma regra dos adjetivos em inglês, certo? Eles vêm sempre antes do substantivo. Uma outra regrinha é que ele pode vir após o verbo to be. Exemplo, he is smart. Ele é inteligente. Então, a gente tem o verbo to be is e logo após vem o smart. E os nossos adjetivos, eles não têm plural e também não se diferem quanto ao gênero. Ele não é flexível, né? Exemplo, I bought a blue car. Eu comprei um carro azul. They have expensive houses. Eles têm casas cara. Permanece aí sem o plural, ok? Agora que nós relembramos os adjetivos, vamos ver aí os graus, né, dos nossos superlativos. Então, nós temos o de inferioridade. Para expressar a inferioridade, nós vamos usar essa estrutura que vocês observam aí coloridinha. Ó. The least, mais o seu adjetivo, mais o seu noun, que é o substantivo. Então, the least vai significar o menos. Aí você vai ter o seu adjetivo e o substantivo para seguir. Então, tem que ser sempre nessa mesma ordem, ok? Vocês não podem inverter essas palavras. Olha o exemplo. Tirulipa is the least ugly guy here. Tirulipa é o cara, o garoto, o rapaz, menos feio aqui. Na hora da gente fazer a tradução, a gente vai começar a traduzir pelo substantivo, pessoal. Mas na estrutura da frase, ela deve seguir exatamente essa mesma ordem, ok? Mas na hora da tradução, faz mais sentido para o português se você fizer isso, ok? Então não esqueçam dessa estrutura, ela é muito importante. The least, que é o menos, adjetivo e o seu substantivo. Agora, para os superlativos de superioridade, a gente vai usar the most, mais o seu adjetivo e o seu substantivo, que é o noun. The most vai significar o mais, ok? Ou exemplo, this is the most expensive car in the world. Esse é o carro mais caro do mundo, ok? Então, the most é o de superioridade, o mais. Lembrando, pessoal, que essa estrutura que a gente está vendo aí, você só usa para falar de adjetivos longos. Lembra que nós já aprendemos também a falar sobre comparativos? Lá nos comparativos, nós também temos essa diferença entre adjetivos longos e adjetivos curtos. A mesma coisa acontece aqui no superlativo. E a gente vai ver essa diferença. Então, nós já vimos que para adjetivos longos, a gente vai usar the most, certo? O mais. E para adjetivos curtos, observem aí comigo.
Para adjetivos curtos, nós vamos usar essa estrutura aí. Permanece o the, só que em vez de você usar most, você vai usar agora o est no finalzinho do seu adjetivo. Então, the mais est no final do seu adjetivo e o seu substantivo normal. Olha como fica isso dentro de uma frase. This is the shortest woman in the world. Então, nós observamos a estrutura que está aí com cores diferentes, né? A gente está usando o adjetivo short, que é um adjetivo curto, e no finalzinho dele nós colocamos o est. Esse est vai ter o mesmo sentido do most, que é mais. Então, this is the shortest woman in the world. Essa é a mulher mais baixa do mundo. Então, não esqueçam, para adjetivos curtos, a gente vai usar o est no finalzinho do seu adjetivo. Agora, falando sobre esse est no finalzinho do adjetivo, nós temos que estar atentos a algumas exceções quanto a esses adjetivos, certo? O finalzinho dele, como ele termina, vai mandar aí na regra que você vai usar. Então, observem comigo algumas dessas exceções. Para os adjetivos que já terminam em E, você vai colocar apenas o st no finalzinho para formar o de superioridade. Exemplo, large, que significa larga. Lá no exemplo vai ficar He has the largest mouth in the world. Ele tem a boca mais larga do mundo. Então, observem que eu não acrescentei outro E. Eu apenas usei o que já tinha no adjetivo e acrescentei st no final. Outra exceção, quando a gente usa esses adjetivos que terminam em consoante, vogal, consoante, que nós chamamos de CVC, nós vamos dobrar a última letra do seu adjetivo. E só então vocês vão acrescentar o est. Exemplo, big, que significa grande. Ele termina em consoante, vogal, consoante. Então, na hora da gente fazer essa transformação aí para superioridade, nós vamos dobrar a última letra e só depois disso é que nós acrescentamos o est. Exemplo, He has the biggest feet in the world. Ele tem os pés maiores do mundo. No caso, ao pé da letra ficaria mais grande, mas no português isso não existe, né? Então, maiores do mundo, ok? Mais uma exceção, aqueles adjetivos que terminam em Y e são precedidos de consoante, ou seja, a letrinha que vem antes do Y é uma consoante, você vai tirar o Y, acrescentar IEST no final. Exemplo, heavy significa pesado, termina em Y e tem uma consoante antes. Então, vai ficar, This is the heaviest avocado in the world. Esse é o abacate mais pesado do mundo, ok? Lembrem-se, pessoal, que isso só acontece quando a gente está falando de adjetivos curtos, é que você vai usar esse pedacinho no final, esse sufixo, ok? Se você estiver falando sobre adjetivos longos, você vai usar sempre the most. E nós ainda temos os adjetivos irregulares. Os adjetivos regulares são aqueles que não têm regra. E eles vão sofrer alteração na escrita e na pronúncia. Nós já vimos isso lá nos comparativos, né? Agora, no superlativo, como é que eles vão ficar? Good, que significa bom, lá no superlativo vai ficar the best, o melhor. Bad, que significa ruim, vai ficar the worst, o pior. E far, que significa longe, vai ficar farthest, mais longe. Certinho? Muito bem, então não esqueçam dessas regras porque elas são muito importantes, ok? Eu vou mostrar para vocês agora uma lista com alguns dos adjetivos, alguns adjetivos curtos e longos, para vocês terem aí noção. Mas eu já deixo aqui adiantado para vocês fazerem uma pesquisa e desenvolverem uma lista com todos os adjetivos que vocês conseguirem. Estudem essa lista que isso vai ajudar a melhorar, a ampliar o inglês de vocês, ok? Observem aí então. Nós temos alguns short adjectives, que são adjetivos curtos. Tall, por exemplo, que significa alto. Short, baixo. Shy, tímido. Funny, engraçado. E smart, esperto. Todos são adjetivos curtos. E adjetivos longos? Beautiful, bonita. Handsome, bonito. Interesting, interessante. Expensive, caro. E important, importante, ok? Apenas para vocês terem ciência aí de alguns dos adjetivos. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês estejam aí bem ligadinhos na nossa aula, porque agora a gente vai fazer uma atividade. It's activity time. É hora da atividade. Vamos lá? Preparados? Então, na primeira questão nós temos
use os adjetivos dados na forma superlativa. Então, nós temos algumas imagens e já foi dado aí para vocês o adjetivo que vocês vão usar e o substantivo que vocês precisam usar nessa frase. Vocês vão usar essas duas palavras para compor frases na forma superlativa. Então, o que é que está faltando? Lembra lá da estrutura que nós aprendemos? Como estruturar uma frase na forma superlativa? Tem que seguir aquela estrutura. Então, na letra A, nós temos old man. Old significa velho e man, homem. Na letra B, expensive, que significa caro, e cell phone, celular. E na letra C, nós temos thin, que é magra ou curta, né? Nesse caso aí vai ser fina mesmo. E o waist, cintura. E aí, como é que fica essas palavras nas formas superlativas, formando frases na forma superlativa? Tá fácil, né, pessoal? Vamos ver a resposta juntos, então. Na primeira, the oldest man. Então, nós temos old, que é um adjetivo curto, e para adjetivos curtos nós vamos acrescentar EST no final. Então, o homem mais velho. Na letra B, nós temos um adjetivo longo, que é expensive. Então, nós vamos usar a estrutura the most. The most expensive cell phone. O celular mais caro. E na letra C, nós novamente temos um adjetivo curto, que é o thin. Além de ser um adjetivo curto, esse adjetivo termina em consoante, vogal, consoante. Então, nós dobramos a última letra, né? Dobramos aí o N, e só depois acrescentamos o EST no final, que ficou the thinnest waist, a cintura mais fina, ok? Vamos para a question 2. Observe um trecho da música Someone Like You, da cantora Adele, e identifique qual das frases está na forma superlativa. Então, nós temos aí a letra dessa música, né, da Adele. Você precisa fazer a leitura e identificar entre essas palavras aí qual é a frase que está usando o superlativo. Eu vou fazer a leitura brevemente para vocês dessa música e aí vocês prestem bastante atenção para tentar identificar, ok? Então, diz assim: I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Professora, mas como é que eu vou encontrar uma frase, um superlativo no meio de uma música que eu não conheço? Nem sempre vocês precisam conhecer ou entender tudo que está escrito em um texto para conseguir tirar informações chaves dele. Nesse caso, você precisa encontrar apenas uma frase que esteja usando uma das formas de superioridade que nós aprendemos hoje. E essa frase está bem fácil porque ela está usando uma palavrinha aí que nós aprendemos hoje, que é o superlativo, aliás, um adjetivo irregular, que é o the best. Então, se eu encontrei o the best, que significa o melhor, eu já sei que a frase está aí por perto. Então, observem aí a resposta. I wish nothing but the best for you. Eu desejo nada mais o melhor para você, além do melhor para você, ok? Fácil, né? E para a gente fechar, vou deixar aí como tarefinha para vocês, todas as superioridades que nós vimos hoje foram retiradas aí do Guinness World Records, e eu deixo para vocês como tarefinha também, acessarem aí essa página e encontrar outros comparativos de superioridade, ok? Então, vamos lá. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para assistir essa aula quantas vezes quiser e ter acesso a mais materiais. See you next class!